Olá, tudo bem? Eu sou o Diogo Pereira e hoje nós vamos falar sobre currículo. Mas esse é um assunto muito extenso, então eu vou dividir em algumas partes, tá? Vão ter alguns vídeos para que a gente possa se aprofundar mais sobre cada parte que o currículo precisa ter. Aqui você não vai aprender simplesmente a pegar um modelo e copiar e jogar suas informações. Eu vou te explicar nos próximos vídeos a respeito da importância e como funciona cada parte do seu currículo para que realmente você seja mais assertivo quando você estiver fazendo o seu currículo. Então este vídeo é a parte 1, em que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o objetivo do currículo, alguns princípios básicos que você precisa saber antes de sair por aí digitando, formatando e espalhando o seu currículo mundo afora, tá certo? Então, primeiro vamos falar sobre o objetivo do currículo. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter em mente qual é o objetivo disso que nós estamos fazendo. Então você precisa entender qual é o objetivo do currículo para que ele possa ser bem feito. Quando eu falo objetivo do currículo, eu não me refiro àquela parte onde está escrito objetivo. Eu me refiro à função que o currículo tem na sua carreira profissional ou no seu processo de transição. A gente deve sempre pensar no currículo como uma maneira de nos levar até uma entrevista, até uma reunião presencial, mesmo que não seja uma entrevista. Mas o currículo precisa despertar na pessoa que vai ler o seu currículo, no selecionador, enfim, aquela vontade, o desejo de te conhecer melhor. Então esse é o objetivo do currículo. Ele não é simplesmente contar a sua história profissional. Mais do que isso, ali ele vai estar relatando você e precisa ser um documento que realmente vá convencer a pessoa que está lendo. Segundo ponto, toda vez que você for pensar em fazer um currículo, você precisa tentar se colocar no lugar do selecionador, se colocar no lugar da pessoa que vai ler o seu currículo. O foco, o tipo de comunicação, o tipo de linguagem que você vai transmitir no seu currículo não deve ser o tipo de comunicação de linguagem que você gosta. Tem que ser o tipo de comunicação e de linguagem que o selecionador gosta. Por exemplo, talvez para você é tranquilo falar gírias, mas no currículo não se deve falar gírias, por exemplo, porque tem que ser uma linguagem mais profissional. Então a sua linguagem tem que ser de acordo com o que você imagina que o selecionador espera, né? Isso nos leva até um ponto muito importante, que é o seguinte: o seu currículo tem que ter muitas palavras-chave. Tá? No outro vídeo eu vou explorar mais isso, principalmente quando você estiver falando do sumário do que você já fez e das suas experiências profissionais. As palavras-chave são essenciais, tá? Você precisa utilizar isso. Então, quando você for fazer o seu currículo, tente fazer esse exercício de se colocar no lugar do selecionador. Se você fosse o selecionador, você gostaria de ler o seu currículo da forma como ele está? Tenta se colocar um pouquinho no lugar dele e lembre-se que os selecionadores geralmente eles têm centenas, dezenas de currículos para ler. O teu currículo não vai ser o único, né? Você talvez vai ler só o seu currículo, mas o selecionador vai ter que ler vários, de várias pessoas, então o seu precisa se destacar na multidão. Um outro ponto muito importante que eu queria falar é sobre onde colocar as informações, tá? O local na folha lá do currículo, onde você coloca as informações, isso é muito importante. Vamos lembrar o seguinte: nós, os ocidentais, a gente começa a ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, as informações mais importantes no seu currículo, elas têm que estar logo no início e tem que ser nessa sequência da esquerda para a direita. Ou seja, quando a pessoa começar a ler o seu currículo, ela vai começar a ler lá naquele cantinho superior esquerdo. E aí ela vem descendo, tá? Então, as principais informações do seu currículo já tem que estar logo ali, logo no início. Não adianta os pontos mais fortes do seu currículo estarem lá embaixo,
porque o selecionador não vai chegar até lá. Então, os pontos mais fortes do seu currículo tem que estar logo acima. Mais para frente nós vamos falar sobre a formatação e aí a gente vai explorar isso um pouquinho melhor, ok? Por fim, é muito importante então que você tome cuidado com a formatação. O currículo tem que ser uma obra de arte e você tem que considerar sempre que é uma obra de arte inacabada. Ou seja, você tem que ir lá todos os dias e procurar dar algum retoque no seu currículo, procurar algo que possa melhorar. Talvez uma palavra que possa ser mais bem colocada, talvez uma formatação, um ponto, uma vírgula, ficou faltando algum espaço, enfim. É importante que todos os dias você entre e você dê uma olhada no seu currículo e sempre verifique se não tem algo que possa melhorar. É realmente isso, o seu currículo tem que ser uma obra de arte. E tem que ser uma obra de arte sempre inacabada. O que nos leva ao último ponto desse vídeo, que é o seguinte: se você está concorrendo para vagas diferentes, você precisa ter currículos diferentes. Não adianta você ter um currículo cujo objetivo seja motorista / administrador / professor / engenheiro. Isso não funciona. Cada uma dessas profissões tem as suas particularidades e as suas palavras-chave. Então o ideal é que, se você está procurando um emprego de motorista e também de vigilante, por exemplo, então aqui no teu currículo de motorista você vai usar as palavras-chave para motorista e o de vigilante você vai usar as palavras-chave de vigilante. Inclusive em relação aos cursos que você já fez, quais cursos eu devo colocar? Bom, depende da vaga que você está buscando. Qual experiência vai ser mais relevante? O que eu tenho que colocar no meu currículo? Tudo depende da vaga para a qual você está se candidatando. Por isso que se você está procurando vagas diferentes, você tem que ter também currículos diferentes, ok? Então espero que você tenha gostado dessas primeiras dicas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a primeira parte do currículo, que é a questão do nome, os dados pessoais, o objetivo do currículo. Diogo, o que eu coloco? Quais dados pessoais eu devo colocar? Devo colocar endereço? Não devo? Coloco foto? Não coloco? Isso é interessante. Coloco ou não coloco? Objetivo. O que eu coloco no objetivo? Geralmente as pessoas colocam um texto, né? O que eu tenho que colocar ali naquela parte? Então nós vamos falar sobre a primeira parte do currículo, que é também a parte mais importante, ok? Grande abraço e até lá!